Bem honesta com vocês que me assistem, porque eu precisei ser honesta comigo mesma. E durante esses 5 anos que eu estou me expondo aqui na internet, que eu estou vendendo meu trabalho, que eu estou ajudando as pessoas, eu passei por inúmeras transformações, aconteceu um monte de coisas na minha vida, coisas muito positivas e coisas muito traumáticas também. Mas uma coisa é certa, o despertar espiritual exige maturidade. Então, enquanto as pessoas não compreenderem que existe papéis e funções do feminino e do masculino, que existe a função do orgasmo, como diria o nosso amado Wilhelm Reich, tá? E todo esse papel social que a gente constrói através das relações, através dos espaços coletivos, tá? Que a gente vive através das pessoas que estão ao nosso redor. Então, espiritualidade fala muito mais sobre generosidade, sobre verdade, sobre honra, sobre disciplina, sobre ordem, sobre temperança, sobre paciência. Espiritualidade são virtudes. E para além disso, as informações que a gente tem, elas são cruciais para que nós possamos compreender o porquê que a gente passou determinados traumas, o porquê que a gente passou determinadas situações na nossa vida. E isso faz com que a gente consiga expandir o nosso campo e compreender como funciona a nível material as frequências. Então, frequência de medo, frequência de dor, frequência de escassez, frequência de briga, frequência de separação do divino feminino com o divino masculino, que se expressa através de briga, que se expressa através de todas essas coisas. Todas essas informações, elas são informações em que eu tenho acesso desde 2017, muita coisa muito profunda sobre anomalia primária, sobre arcontes, sobre guerras galácticas, sobre todas essas coisas que a sociedade coloca como um mito, né? Então, por exemplo, aqui ó, a situação. Shortinho do gordinho. Bonitinho. Tem que guardar, não pode, gordinho. Vou guardar pra ele. Todas essas histórias que a gente conhece como as lendas, os mitos, os deuses, todos eles existiram, tá? E foram seres como nós, como eu e você. Só que como a frequência da Terra era outra, a gente não estava preso nesse domo, porque existe um domo que prende a gente aqui, tá? Nesse nível de consciência, com guerra, com separação, com briga, com todas essas coisas. Existe esse domo. E esse domo ele só pode ser tirado de dentro para fora, né? Eu crio 100% da minha realidade. Então, o reflexo de fora é o que está dentro. É verdade. E é literalmente o que está dentro aqui. O que a gente vive. Ai, formiguinha, não me morda. Tá vendo? Isso é parte da anomalia primária. Ela morde a gente, suga a gente. Então, todo esse processo faz com que a gente se perca da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira conexão espiritual. Então, por exemplo, se eu, como humanidade, preciso focar na minha sobrevivência, preciso focar no que comer, preciso focar no que vestir, no que dormir. A gente está acompanhando o que está acontecendo no Sul, também está tendo relatos de chuvas no Maranhão, tá? Não é só no Sul, não. Nordeste também tá bom? Então, assim, toda essa mobilização que está acontecendo no Brasil em prol das pessoas que estão perdendo as suas casas, o seu básico, a sua sobrevivência, isso mostra que nós, como humanidade, estamos mais que prontos para que nós possamos evoluir a nossa consciência. Então, quando eu falo sobre o trabalho com mulheres, e cada vez mais eu vou trazer vocês, rapazes, que me acompanham aqui, vocês vão começar a cada vez mais ter conteúdo direcionado para vocês também, porque o chamado que eu recebi de trabalhar com mulheres é um chamado muito forte, é um chamado extremamente poderoso, mas eu não posso deixar que determinados conhecimentos fiquem só para as mulheres.
Não, eu preciso que isso seja expandido. E é por isso que a minha postura, o meu conteúdo aqui vai mudar. Eu vou continuar falando sobre sexualidade, eu vou continuar falando sobre dores e traumas do feminino, sim. Mas eu também vou trazer a raiz do porquê do masculino. Eu também vou começar a trazer mais esses assuntos mais profundos espirituais. Então, por que a gente tem esse sistema financeiro? O sistema financeiro baseado na dívida é o sistema financeiro Orione. O que é Orion? Orion é aquela estrela que a gente conhece e tal. A Guerra de Orion é o que a gente conhece como Guerra de Titãs, tá? E aí os titãs foram depostos e Zeus, Hades e Poseidon tomaram posse da Terra e reinaram na Terra, tá? Isso narra a história da invasão arconte na Terra há 26 mil anos atrás e como eles conseguiram simplesmente pegar um planeta e é meu esse planeta e eu faço o que eu quiser, tá? E aí foi aí que surgiu guerra, fome, surgiu dor, surgiu tudo isso que a gente vê, ok? Então dentro disso a gente tem aquela história de Atlântida e aí houve a queda de consciência do homem. Então Adão e Eva caíram em consciência, foram expulsos do paraíso. O paraíso é a própria Terra. A Terra era um grande jardim do Éden. O próprio eixo da Terra, ele era vertical. E aí a gente tem agora um eixo inclinado de 23, 26 graus, né? Um negócio assim. Essa inclinação da Terra criou as 4 estações. A gente não tinha seca, a gente não tinha neve, a gente não tinha fome, a gente não tinha esse processo, esse ciclo de, né, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, né, que eu digo da Terra. Então, assim, tem as folhas caem, as flores caem, os frutos caem, e aí vem o outono, vai caindo tudo, no inverno não tem nada, dependendo da espécie, obviamente, né? Então, a gente não tinha esse ciclo de morte. Então, diz na Bíblia que Adão chorou copiosamente quando a primeira folha caiu no chão. Justamente porque não existia isso. E a gente viu, como humanidade, que a gente viver uma coisa que era completamente nova e era completamente desconectada da fonte. Então, vamos entrar aqui só para você começar a entender, compreender o que a gente vai começar a estudar a partir de agora, tanto no gratuito quanto no pago. No pago eu vou conseguir me aprofundar mais com detalhes, com como a gente libera esses implantes e chips do nosso corpo. Mas vamos lá. A gente tem conhecimento, né? O Semente das Estrelas, o Cobra, Drúnvalo Melquisedeque, toda essa galera tem esse conhecimento de que nós fomos implantados, tá? Então a gente tem 3 implantes primários que todo ser humano tem. E eu falo para a mulherada, eu falo para os homens, ó, principalmente os homens, eles têm essa visão assim, ó. Os homens é a visão focada, a visão de túnel, tá? E essa visão focada, essa visão de túnel, essa visão, ela simplesmente é uma visão yang, masculina, e tá tudo bem, é maravilhosa essa visão. A mulher é o horizonte. Fisicamente, fisiologicamente, nós mulheres temos a visão periférica melhor do que a visão focal. E né, comparado com os homens. Os homens têm a visão focal, a periférica não é muito boa, tá? Porém, nós mulheres temos a visão periférica e a audição melhor. Os homens têm a visão e o olfato melhor. Por quê? Eles vão caçar, tá? Quando cai o nível de consciência, a gente volta para o estado de sobrevivência. Então, o homem ia caçar, no máximo com outros 2 homens. É por isso que tem muito homem que é solitário, que tem essa solitude forte. E isso se dá pelo processo de que homens iam caçar, não iam caçar em bando, porque homens eram grandes, erectos, com pelos, era completamente diferente de todos os animais, inclusive diferente dos macaquinhos, né? Então, assim, quando eles iam caçar juntos, era no máximo 2, 3, né? Saíam todos os homens da tribo, bonitinho, saía todos os homens
Fofinho. Saíam todos os homens da tribo para caçar e eles iam em pequenos grupos fazer o que tinha que ser feito, né? Dentro disso, as mulheres ficavam, né, nas tribos cuidando da comida, da cria, dos idosos. Então ficava basicamente na tribo os idosos, as mulheres, as crianças, os pré-adolescentes, né, que não era adulto, né, criança, e poucos homens, poucos homens. Então, quem eram esses homens que ficavam na tribo? Eram os xamãs, eram os curandeiros, eram os bruxões, tá? Os canalizadores, eram os artistas também, tá? Agora, os guerreiros, os caçadores, os exploradores, os diplomatas, toda essa parte saía. E aí ia para a tribo vizinha ou ia caçar o pão, né? No caso, bicho, né? Enfim. Então, dentro desse processo todo, nós desenvolvemos capacidades e habilidades físicas. O homem, já dou aqui a primeira dica que eu sempre dou para tudo quanto é homem que eu conheço, que eu tenho pouquinha intimidade, eu já chego e falo aqui, ó, suas têmporas. Aqui tem implantes postos no corpo masculino, tá? Então, ó, quanto mais você massagear, mais você vai abrir a sua visão, tá? Não só a sua visão periférica, mas a sua visão espiritual. Nós temos, como homem e mulher, os implantes primários. São 2 atrás dos olhos que retira a nossa visão espiritual. Tem 3 dedos acima do umbigo, tá? De todo mundo, que é onde você desconecta esse poder pessoal desse plexo solar, tá? E constantemente a gente fica recebendo no nosso campo força, pensamento, informações, arquétipos. Então, a gente, dependendo da frequência que a gente tiver, nós somos ativados a partir desses arquétipos. Então, por exemplo, eu fiquei durante alguns anos, tipo 4 anos, 5 anos, conectada a esse arquétipo da Hathor, para que eu pudesse compreender toda essa descida. Para quem não conhece a história é que a Hathor é a deusa do amor, da beleza, da criação. A Hathor é considerado Deus, tá? Porque ela criou Ra, que é o Deus Supremo. Tá? Ela é mãe de Ra, ela é esposa de Ra, ela é filha de Ra. Então, ela é a expressão do divino feminino. Ela é comparada com Afrodite, mas dentro de uma das características, tá? Então, ela é essa força da criação feminina e Ra é a força da criação masculina. Dentro disso, ela desce para as sombras. Olha que bonitinho, gente, minhas plantinhas. Ai, tá tão bonitinho, tá crescendo tanto. A bagunça ali do gordinho, os brinquedos. E aí, o que ela faz? Ela simplesmente mergulha nesse submundo com Anubis. E ela começa a descobrir as sombras e a dor e a separação. Então, toda essa força de expressão arquetípica, quando eu me conecto com o arquétipo da Hathor, que eu recebi em sonho, que foi uma coisa que foi do meu caminho espiritual, eu peguei luz e sombra, tá? E dentro disso, dentro de luz e sombra, eu tive clareza e compreensão de muitos processos da minha vida, dessa vida, de outras vidas, do próprio processo feminino. Porque, por exemplo, eu nunca passei por relacionamento abusivo, eu nunca fui destratada por homens, eu nunca tive problema por ser feminino. E eu acabei ancorando essa expressão e frequência no meu campo, tá? Não estou falando que a Hathor fez isso, não. Mas o que eu estou falando é que quando a gente está falando de frequência, arquétipos, quando a gente está falando desses seres poderosos, o que a gente precisa ter ciência é que, por causa desses implantes primários, quando a gente se conecta com uma frequência, existe um bombardeamento energético no nosso campo para que nós processemos o lado sombra de qualquer arquétipo. E aqui eu dei o exemplo da Hathor, porque a Hathor passou especificamente por esse processo de descida às sombras, que é o que a gente conhece na história da Hathor. Porém, não é só isso, é muito mais profundo. Então, por exemplo, como que e aí olha o Dharma. Primeiro a gente acha que é o karma, que é o caos, que é horrível, como que eu poderia auxiliar mulheres se eu nunca passei por problemas de mulher, tá?
se eu sempre fui muito valorizada pelos meus namorados e companheiros, se eu nunca me deitei com nenhum homem que eu não quisesse, porque ele quer e eu vou agradar, se eu nunca me submeti a ser maltratada e desvalorizada por um homem, tá? E aí, estudando psicologia, psicanálise, toda essa parte teórica, científica da Terra atual, eu comecei a perceber pequenos detalhes da minha vida, da minha criação, da minha infância, de tudo, que contribuiu para que eu não passasse por essas coisas. Então, por exemplo, a maioria das mulheres cresceu sem pai. Mulher que cresce sem pai, cresce insegura no mundo. E acaba aceitando qualquer tipo de tratamento dos homens. Isso é um problema gigantesco, mas isso vem sendo implantado na humanidade, a destruição da família, desde a Babilônia, desde o Egito Antigo, desde da 14ª dinastia, sabe? Então, assim, é um processo que vem vindo e agora está estourando, agora está culminando. Então as sombras, elas sempre quiseram estar nos bastidores para que a consciência e a clareza não viesse à tona. Só que a coisa tá tão escalonada que a luz está entrando tão forte no planeta que não tem como mais eles se esconderem, né? Quando a gente pega uma vela, quando a gente risca um fósforo num quarto escuro, vai tudo iluminar. Então, esses implantes primários, eles estão dentro da Merkabah feminina e da Merkabah masculina. Agora tem os implantes femininos e os implantes masculinos. O implante primário masculino, ele desconecta o coração do homem. Todo homem tem um implante dentro do próprio cardíaco. Isso tudo é energético, tá, gente? É espiritual e alguns são físicos também. Mas esse é o implante masculino. É por isso que o homem não conecta sexo com amor. Não é só por uma questão hormonal, mas existe essa parte espiritual que rege isso. Além desse implante no cardíaco, existe também um implante aqui, ó, na garganta, e esse é físico, que é o pomo de Adão, tá? Então isso aqui é para travar mesmo essa expressão divina do masculino. Por quê? A mulher canaliza e o masculino informa, expressa. Era assim Maria Madalena e Jesus, e Yeshua, tá? Ela tinha esse grande poder de canalizar, de receber as informações, claro que ele também, porque é uma frequência, né? É chave e fechadura, não teria como ele atrair ela se ele não tivesse na mesma frequência que ela, né? Então, grande parte do que a gente ouve de parábolas, de histórias, de simplificar, mastigar e falar para todos os públicos, né? Vinha dela, só que ele que trazia essa força da comunicação, da expressão, é o masculino que coloca a cara, que vai para a batalha, né, gente? É isso, o feminino fica ali na retaguarda. Então, dentro desse processo, a gente tem esses implantes. O implante masculino tem 2, que tá um no coração e o outro aqui, que são importantíssimos. E o implante feminino, ele tá conectado aqui, ó, ele tá no nosso útero, tá no nosso chakra sacro. Então é por isso que as mulheres têm bloqueio sexual, é por isso que as mulheres têm bloqueio de ter orgasmo, é por isso que as mulheres têm bloqueio em se entregar na cama, e não só na cama, é na vida mesmo. Então essa leveza, esse relaxamento, essa abertura inocente para a vida, sabe? Quando você chega numa roda, você não conhece ninguém, você fica olhando assim, essa curiosidade de viver o mundo, essa coisa da criança interior, tá? Porque nós temos 4 ciclos dentro de nós como mulheres, porque a gente se conecta com a lua. A gente tem fases, então é a donzela, a mãe, a anciã e a sacerdotisa. A sacerdotisa é a junção de todas elas. Então eu, como sacerdotisa, eu tenho a minha sabedoria de preta velha. E você não necessariamente tem a conexão com a preta velha, mas tu tem a véia dentro de você. Você tem a sabedoria da anciã dentro de você. Se você tiver madura o suficiente para acessar esse campo. E é isso que eu ensino. Além disso, você tem a donzela, que é a leveza, a alegria, é a curiosidade, essa criança, tá? Interior, essa menina jovem, é essa Core,
né? A sacerdotisa, ela já é Perséfone, ela é rainha do inconsciente dela. Ela sabe o que é projeção, ela sabe o que é do outro, ela sabe o que é dela, e ela se cuida em vários níveis para compreender esse processo. E esse processo, ele só consegue ser totalmente ancorado, ele só consegue ser ancorado a nível de alma quando a gente se coloca como pequeno para entender tudo isso. Então, por exemplo, eu tô vivendo uma situação horrível, eu tô passando por um grande problema, pipipi, popopó. Cara, respira. E saiba que lá na frente a conta fecha, e fecha mesmo. Você começa a compreender. Aqui, que bonitinho, negão, com o cachorrinho ali, amiguinho. O negão tem 3 amiguinhos que vira e mexe visitam ele. E como vocês podem ver, eu moro num local que tem vários vizinhos, e se é tudo aberto aqui, né? É tudo assim, é fechado de outras formas. E é isso, então compreender tudo isso, compreender que sim, existem seres das estrelas, compreender que existem sim frequências de seres malignos que fazem de tudo para que você brigue com seu companheiro, para que você brigue com a sua mãe, com seu pai, para separar a sua família. Existem seres que se colocam à disposição, que grudam em você, no seu corpo, igual um piolho, igual um carrapato. Enquanto você não tiver compreensão de que existe e resolver isso, não vai adiantar nada. É por isso que eu criei o Tarot Healing, porque a gente, na mesa de tarô, a gente abre inconsciente, e aí dentro desse inconsciente a gente já vai direto nessa crença, porque tudo é crença. Crença gera pensamento, que gera comportamento, que gera hábito, que gera vida. E aí, o que você está fazendo com as suas 24 horas? O que você está fazendo com o seu corpo? O que você está comendo? O que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está lendo? Com quem que você está perto? Qual é o seu trabalho? Tudo importa. Tudo tem que ter propósito. Você não pode simplesmente levantar da cama e... Deus vai prover, não, Deus ajuda. Não é só quem cedo madruga é bom, porque a gente, das 4 até as 5 horas da manhã, é o momento em que a gente mais recebe prana na Terra. Por isso que esse é o horário dos Brahmanes, que eles acordam e já começam a cantar. Então, assim, eu também, eu acordo cantando, feliz, porque é sobre isso, tá? Então, o que você está fazendo da sua vida? Qual é a sua visão espiritual? Por que você se conecta comigo? Isso é uma pergunta também interessante para você fazer para você. Mas o mais importante é... A sua espiritualidade, ela tem hora, local e dia? Ou a sua espiritualidade... Olha isso, gente. Olha isso, que absurdo. Bebendo água. Que bonitinho, cara. Eu acho muito fofo. Mas não pode, negão. Mas labrador é assim mesmo. Labrador bebe água de piscina. Eu já tive uma, é a mesma coisa. A sua espiritualidade tem hora, dia e local? Ou a sua espiritualidade é você? É você. 100% do tempo. Tem que pensar nisso. Vamos pensar nisso, tá? Vamos pensar nisso. Por quê? Dentro de tudo isso, você não sabe quem você foi em vidas passadas. Você não sabe a sabedoria que você tem. Você não sabe até você saber. E o Cryon, saudações meus queridos, eu sou o Cryon do Serviço Magnético. O Cryon, ele fala, você não sabe o que você não sabe. Então, o que você não sabe, até você saber. Parece papo de maluco, né? Mas é isso, é sobre isso. Você não sabe o que você não sabe. Então, quanto mais a gente se conecta e faz as práticas de liberação desses implantes, faz as práticas de limpeza de crenças, faz as práticas de libertação do corpo físico através da sexualidade divina e sagrada. E que não é você saindo por aí com todo mundo, se deitando com todo mundo e achando que, não, porque isso aí eu vou despertar minha Kundalini. Não, não é.
Para você despertar sua Kundalini, você precisa de intimidade, você precisa de conexão, você precisa de profundidade com alguém, tá? Então, assim, pode ser que aconteça? Claro que pode, mas eu não conheço o caso de uma pessoa que teve o despertar dos chakras, que teve visões espirituais, que teve visões de vidas passadas, que teve telepatia durante horas, que teve alinhamento e subida e saída, e despertar da coroa mesmo, saída de energia de dentro do seu corpo, aqui do topo da cabeça, e você tendo visões e várias visões da Terra, visões de outros planetas, e conectando, e aí você vai, pô, que você tá lá nas Pleiades, aí tu fala, eita, e ao mesmo tempo você tá na Terra e você tem as duas visões, e você fala, meu Deus do céu, multidimensionalidade existe, bilocação existe, ai meu Deus, mundo espiritual existe de verdade. Então, nunca vi esse tipo de coisa, esse tipo de relato com um carinha que eu conheci ontem, tá? Então é só isso, assim, esse é um recado que eu quero dar, vai mudar muita coisa por aqui, eu vou começar a trazer muito sobre esses assuntos, porque eu tô cansada de estar no armário, eu quero sair do armário, sabe assim? E é sobre isso, é sobre sair do armário, é sobre a gente parar de se esconder. Eu vou continuar, como eu falei, eu vou continuar trazendo esses assuntos mais básicos de dia a dia, do feminino e do masculino, mas assim, pode ter certeza que o nível de profundidade espiritual vai expandir. E eu falei, o templo vai mudar, o templo vai quintuplicar de pessoas, vai quintuplicar de conteúdo, vai quintuplicar de tudo. Por quê? Quando a gente fala de liberação somática, a gente precisa ativar todos esses chakras. Então, por que eu falo para a mulherada, para o canto, o pompoarismo, as respirações, o alongamento? Isso serve também para os homens. É muito importante que os homens cantem, para eles liberarem esse implante primário que está aqui, ó, na garganta deles. Então, isso tudo faz com que nós comecemos a nos aprofundar de uma maneira extremamente poderosa e vivermos o nosso Dharma. Porque quando a gente simplesmente sai desse status quo, quando a gente sai desse pensamento coletivo, tá? A gente começa a se aprofundar nessas camadas espirituais, a gente naturalmente vai subindo de frequência. E quando a gente sobe de frequência, a gente começa a acessar muita coisa. E quando a gente começa a acessar muita coisa, a gente começa a ter mais responsabilidade. E quando a gente tem mais responsabilidade, a gente começa a ter recursos. E quando a gente tem recursos, a gente tem a oportunidade de fazer o bem, né? Gente, tá muito lindo o trabalho que o Pablo Marçal e vários outros artistas, empresários, jogadores de futebol, cantores, isso que a galera tá fazendo pela galera do Sul é muito lindo, entendeu? O Pablo Marçal parou 40 empresas e pegou as 40 empresas e desviou todos os recursos para o Sul. Que trabalhadores da luz possam compreender que a gente precisa sim mudar o sistema de dentro para fora. E quanto mais a gente tiver consciência do que aconteceu anteriormente, com a queda de Atlântida, a queda de Lemúria, com a guerra de Órion, como que os arquétipos funcionam de verdade, como que a gente expressa a nossa essência sexual mais raiz e profunda e poderosa, como que a gente encontra um companheiro, no caso das mulheres, né, uma companheira de vida alinhada a virtudes, valores e propósito. Se esses 3 alinhamentos não estiverem conectados, e claro que o mundo espiritual, né, a espiritualidade é o pilar. Então a gente tem a espiritualidade como esse ponto central, e aí se ramifica em 3 pontos: virtudes, valores e propósito. Se você só tem o propósito e a espiritualidade com uma pessoa e não tem virtudes e valores, não vai funcionar. Camila, eu tenho que ter as mesmas virtudes que o meu companheiro? Por exemplo, o meu companheiro, ele é muito disciplinado. Eu sou zero disciplinada, cara, não vai dar certo. Pode ser que dê certo. Por quê? Ele vai ensinar você a ser disciplinada e você vai ensinar ele, às vezes, a dar uma relaxada. Entende?
As virtudes, elas podem ser complementares. Agora, valores nunca serão complementares. Os valores são sempre os mesmos para dar certo. E o propósito tem que ser o mesmo. E compreensão de que a mulher vai seguir o propósito do homem. Então, o propósito da mulher tem que ser o mesmo do homem. Porque é o homem que escolhe a casa, é o homem que decide, em boa parte, como que esse patrimônio feito pela família, seja só por ele, que é da família, e seja pelos dois, assim, porque a mulher emocional, o dinheiro, ele precisa ser racional. Sabe, como você vai investir o dinheiro tem que ser uma coisa mais racional, não pode ser emocional, senão você fica sem, né? E aí é importante que a mulher saiba que quem lidera é o homem, então é o homem que decide onde o casal vai morar. Claro que a mulher tem que ser ouvida, claro que tem que ser compatível com os sonhos, e é por isso com valores e virtudes e propósito do casal, né? Então, saber escolher, saber compreender faz com que nós nos conectemos com a nossa essência, com o nosso Dharma, com a nossa potência. E aí é impossível você ter uma vida com traumas, você ter uma vida com dores, você ter uma vida frustrada, você ter uma vida com escassez financeira, você ter uma vida em que você queria ser uma coisa e você não consegue, seja uma vida com doença, seja uma vida... Entende? Então, compreendendo esse ponto espiritual, a gente joga toda essa informação que parece lenda, parece viagem, parece para cá, para o dia a dia. E é nas relações que nós humanos vamos ascender a Terra. Porque nós que somos sementes estelares... Eu vim da estrela, você veio das estrelas? Provavelmente veio, porque você está aqui. E se você está aqui, você está ressoando com esse vídeo, tem 30 minutos que eu estou falando aqui. Um monte de coisa. E se você ressoa com isso, comenta leãozinho aqui embaixo, tá? Põe aquele emoji do leãozinho para eu saber que você chegou até aqui. Mas mais que isso, porque ajuda a espalhar a mensagem, né, gente? Quanto mais compartilhamento, curtida e comentário, mais a mensagem vai crescer e vai chegar para as pessoas que realmente precisam ouvir, tá? Quantas vezes você não viu um vídeo que foi recomendado para você aleatoriamente no YouTube e esse vídeo transforma a sua vida? Então vamos ajudar a transformar mais vidas? Me ajuda aí, me ajuda que eu te ajudo. É uma rede. E é exatamente isso. Então aí a gente pega toda essa informação e joga aqui para a matéria, para o dia a dia. Então, por exemplo, curtir, compartilhar, comentar, mano, não vai dar 1 minuto do seu tempo. E isso é importante aqui na matéria. Para que o meu trabalho seja divulgado, para que essas mensagens sejam divulgadas, para que as pessoas possam despertar a nível espiritual muito profundo, para que elas possam começar a pensar assim, em cantar, tá? Em liberar esse bloqueio que tem aqui, tanto feminino quanto masculino, que as pessoas possam compreender como funciona o sexo e esse encontro íntimo a dois, para que as pessoas possam compreender como que funcionam os relacionamentos entre casal, entre família, né? Para que a gente pare com essa visão infantil de que, ai meu Deus, a minha mãe é narcisista. Cara, que se foda, mano. Para de rotular as pessoas. Não existe essa porra, não. E aí eu falo palavrão pra caralho mesmo, entendeu? Porque chega um momento que eu já fico bolada, sabe? Então, tipo assim, ai, fulano é narcisista, fulano é bipolar. Pô, mano, é sério isso? Eu acho que, cara, é palhaçada, entendeu? Que a pessoa só tá ali com a criança ferida e aí acontecem uns troços. E a sociedade status quo quer isso, quer separar em caixinha para separar. Porque na tribo, meu amor, era todo mundo junto. Era o curandeiro, o bruxão, o arqueiro, o guerreiro, o músico, o doidão, entendeu? O canalizador, era todo mundo junto. E não tinha só 12 arquétipos, não, tinha muito mais, entendeu? Então, assim, a diferença nunca foi um problema social, tá? Porque família é sempre assim, é um diferente do outro, não é? Então... O maior problema social foi colocar tudo em caixinha. Então vamos sair da caixa? A gente vai começar a sair da caixa porque eu cansei. Eu quero sair do armário. Entendeu? Eu quero ser, assim, brilhar na minha essência pura, inocente e sábia. Tá bom? Então é isso, eu sou Camera Lipa, eu sou uma sacerdotisa. Eu ensino você a redescobrir a sua essência cósmica, tá?
a sua espiritualidade mais profunda, mais poderosa, através do canto, através do pompoarismo, através dos orgasmos com a própria respiração, através dessa expansão de consciência, através desse caminho espiritual, da compreensão do que são a anomalia primária, bomba Topplet, e todos esses assuntos, implantes, chips, e tudo isso que faz com que a gente continue tendo comportamento tóxico para nós e para o próximo, tá? Também alimentação saudável, contato com a natureza, medicinas da natureza também, tá? Que é crucial dentro dos eventos presenciais que eu realizo. Então, tudo isso faz com que a gente expanda a nossa consciência. E aí a gente chega lá no dia a dia, segunda-feira no trabalho, e a gente fica muito melhor. A gente fica muito mais paciente. A gente adquire temperança, a gente adquire disciplina, a gente adquire ordem, porque as virtudes é o único caminho para que nós possamos ascender a humanidade em consciência através do dia a dia. Sem virtudes você não é nada, sem honra, sem palavra você não é nada, né? Então, eu sou da época mais ou menos, mas eu fui criada ouvindo histórias do Fio do Bigode. Então, o Fio do Bigode era a coisa mais importante que um homem tinha, a sua palavra, né? Então, se um homem não fosse verdadeiro e honesto, ele era excluído socialmente. E fica esse recado aí, os nossos ancestrais, eles têm as chaves mais poderosas para que nós ascendamos em consciência, são os nossos ancestrais. E essa parte positiva, né, gente? E aí fazem de tudo para botar a parte negativa da parada em evidência e esconder o que sempre foi positivo, o que sempre funcionou. Mas é isso, tá bom? Caso você queira atendimento, eu faço atendimento. Eu sou mentora também, eu faço um acompanhamento individual durante 2 meses com você, tá? Então, dentro do templo você tem aulas diversas sobre mais ou menos esses temas que eu estou falando aqui, sobre arquétipo, sobre inconsciente coletivo, sobre símbolos, sobre sonhos, sobre feminino, masculino, relacionamento feminino, relacionamento masculino, sobre tudo isso, além de pompoarismo, além de massagens, yoga, canto. Então, assim, é muito completo. É uma escola para sacerdotisas. E em breve eu vou abrir vaga para homens, tá? Porque eu tô reformulando e eu tô trazendo conteúdo físico para homens. Então, por exemplo, toda a parte teórica super cabe para os homens também ouvirem. Agora, a parte física, de práticas somáticas físicas, aí isso é uma coisa que eu preciso organizar e eu vou liberar. E assim que eu liberar, eu começo a falar para vocês, rapazes, pode entrar para o templo que agora está liberada. Não é só mais uma escola iniciática para sacerdotisas, é também para sacerdotes, porque uma sacerdotisa merece atrair um sacerdote, né? Então é importante sim que vocês se cuidem para que vocês possam atrair uma sacerdotisa e para que essa sacerdotisa possa trabalhar, né? Então é importante que o homem esteja aberto a ser massageado o corpo inteiro. É importante que o homem esteja aberto para receber a devoção de uma sacerdotisa, tá? Então é isso. Um beijo. Boa tarde.